Uma boa noite a todos. Muita paz, muita luz. Que as bênçãos do nosso Mestre Jesus possam nos envolver. Que a luz excelsa do nosso divino emissário possa iluminar o nosso coração, a fim de dissipar as trevas que ainda não encontram abrigo em nossos corações. Que a gente consiga hoje, à luz do Evangelho de Jesus, encontrar o nosso próximo passo nesse roteiro seguro que Jesus nos mostra, que nos leva ao Pai. Hoje, vamos falar sobre uma parábola do Cristo. E aí eu vou começar lendo, porque ela é um versículo, e eu quero dividir com vocês alguns pensamentos que me ocorreram enquanto estudava para essa palestra. Diz o seguinte, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 15, fala: "Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa." Então, esse é o cerne da nossa reflexão de hoje. E aí vamos sempre muito bem fazendo nossas reflexões pautadas sempre nas obras que consideramos as obras básicas, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso Pentateuco Kardeciano, mas também como apoio, usando o que nós consideramos verdadeiros presentes da espiritualidade a todos nós que decidimos viver uma vida de olhos bem abertos, que decidimos viver uma vida conscientes da nossa condição espiritual e conscientes do nosso processo de evolução, que são as obras espíritas complementares. Os diversos livros psicografados dos diversos trabalhadores do Cristo. E aí, lendo essa parábola, assim como geralmente muitas passagens do Evangelho, a primeira coisa que sempre me vem à cabeça é o seguinte: Jesus é muito perfeito. O que Jesus fala é muito perfeito. E eu não consigo não pensar que a gente não tem ideia de quem é Jesus. Sempre que eu vou ler alguma coisa relacionada ao Evangelho, seja alguma preparação de Jesus, seja alguma passagem, alguma parábola, algum ensinamento, sempre me vem à cabeça: eu não faço ideia de quem é Jesus, de quem é esse Espírito que a gente chama de Jesus. O nosso amado Chico Xavier, certa feita, comentou o seguinte: quando o nosso Cristo, quando Jesus, decidiu que viria à Terra em missão, quando ele decidiu que viria à Terra em missão, ele começou a caminhar pelo universo 4.000 anos antes de chegar aqui na Terra. Então, é uma maneira muito poética dele falar que ele começou a descer, né? Estava muito alto, começou a descer para não ofuscar, vamos falar assim, tanto a gente de uma vez só. Começou a descer. Como também fala João, né? João lá em um diálogo, já no plano espiritual com Jesus. Então Jesus questiona: João, lembra do meu natalício na Terra? Como é que foi? E aí João fala: claro que eu lembro. E entre colocações, João fala: eu lembro que o Senhor mantinha uma comunhão constante com o Pai. Constante, era o tempo inteiro. E era como se estivesse se preparando para o momento derradeiro da sua missão. Missão única, que fez com que o Senhor abandonasse momentaneamente os palácios solares de luz e descesse para pisar na lama da terra. Então isso fala João. Então o Chico vai colocar de uma maneira muito poética que Jesus começou 4.000 anos antes essa preparação. Mas ele não começou a se preparar. Ele começou a nos preparar para recebê-lo. Não havia mais arestas a serem polidas em Jesus, mas em nós, muitas. Então ele começa esse trabalho 4.000 anos antes de enviar os seus missionários para preparar o terreno. Os Espíritos vão contar, né, que esse trabalho, toda a equipe que se envolveu nesse projeto, nessa missão grandiosa,
da vinda do Cristo na Terra, eles falam que esse foi um trabalho dificílimo, complexo demais, muito difícil, de preparar a Terra para receber um Espírito da magnitude de Jesus. Moisés, lá 1.500 anos antes, já sentia a aproximação de um ser divino. Os profetas da antiguidade já falavam sobre um Messias que viria 800, 1.000 anos antes do Cristo. Então, quem é esse Espírito que hoje a gente conhece como Jesus, né? Que hoje a gente sabe que é o nosso governador espiritual? Olha que trabalho bonito, né? É o nosso guia da humanidade. Quem é esse Espírito? E por que eu comento que a gente não conhece quase nada de Jesus? Sabe por quê? Porque é justo falar que Jesus foi o ser mais importante que pisou na Terra. O mais perfeito, o mais puro, o que mais propiciou avanço moral, intelectual em todas as áreas. Foi Jesus. Então, o ser mais importante que pisou na Terra, e provavelmente vai ser o ser, hoje é o ser mais importante, e provavelmente vai ser durante muito tempo. E o que a gente sabe sobre a infância de Jesus? Como que era? Então é o ser mais importante que passou pelo nosso planeta. Como que foi a infância de Jesus? No máximo, a gente vai saber ali, no que fala na Bíblia, né? Que Jesus, quando era criança, gostava de ir ao templo. E aí tem uma passagem que fala que Maria foi atrás dele e estava no templo conversando com os autores da lei. Ensinando eles, né? Enquanto criança. Ah, mas o que mais que a gente sabe sobre a vida de Jesus enquanto criança? Tá, sobre a adolescência, então. Ali a partir dos 12 anos até os 18, mais ou menos. O que a gente sabe de Jesus? E sobre a vida adulta? Ali, Jesus com 20, 25, até os 30 anos, o que a gente sabe dele? O que a gente sabe de Jesus? Eu estou falando do ser mais importante que já passou pelo nosso planeta. O que a gente sabe? Já pararam para pensar que a gente sabe sobre o ser mais importante que passou pela Terra? A gente sabe, a gente conseguiu preservar uma pequena parte de 3 anos, dos 3 últimos anos, que foram os 3 últimos anos onde o seu ministério se intensificou, onde ele começou realmente a trabalhar de maneira mais intensa. 3 anos. Do ser mais importante que passou pelo planeta. A gente sabe os últimos 3 anos e muito mal, né? Muito a gente não conseguiu preservar, muito a história perdeu, muito nós modificamos porque ia de encontro com o nosso orgulho, ia de encontro com a nossa vaidade, e a gente teve que modificar muita coisa. Então, quando eu leio essas passagens, quando eu leio qualquer coisa que envolva o nome de Jesus, algo que ele fez, algo que ele falou, a primeira coisa que eu fico pensando é o seguinte. Primeiro, Jesus é um espírito puro. Ele decidiu, que a gente sabe, que viria à Terra 4.000 anos antes. Então imagina que um espírito puro não tem falhas. Ele planejou muito bem o que ele ia fazer aqui. E ele sabia que a gente não estava pronto ainda para absorver todas as verdades. Ele sabia. Ele sabia também que mesmo a parcela que a gente até estaria pronto para absorver, a gente não estaria tão pronto para preservar. Muita coisa a gente ia deturpar, muita coisa a gente ia mudar o significado, e muita coisa a gente ia só ignorar mesmo, porque dói muito no nosso ego, né, saber que está tão errado assim. Então a gente tira umas verdades aqui, esconde outras ali, modifica e vai. Aí a minha pergunta sempre é, será mesmo que Jesus, que teve uma preparação do ambiente, ele próprio preparou tudo para receber essa mensagem que ele veio trazer? Vocês acham que ele... E a gente preservou 3 anos do ser mais importante que passou pelo planeta.
Vocês acham que alguma coisa que Jesus fez foi em vão? Pelo tantinho que ele sabia que a gente ia conseguir preservar, alguma coisa que ele disse foi em vão? Alguma coisa que ele fez, um espírito que passou 4.000 anos antes se preparando para fazer algo, ia chegar aqui e fazer alguma coisa sem sentido nenhum? Ia falar alguma coisa que... Não, isso ele falou por falar, não quis dizer nada. Um espírito puro como Jesus? Eu defendo a tese que não. Eu acho que tudo que o Cristo fez tem um significado profundo e atemporal. Porque ele adaptava para a época, mas eram sempre mensagens atemporais. Eram sempre mensagens muito profundas e muito importantes para nós, hoje que estamos aqui nos dispondo a estudar o que ele falou. Então, a primeira coisa da reflexão de hoje é o seguinte: tudo que Jesus fez tem um significado muito profundo, muito importante. Tudo, absolutamente tudo. Algumas coisas ele não falou abertamente. Ele não falou tão claro. Por alguns motivos, né? Primeiro, pelo que eu já comentei. De repente, se eu estivesse lá no poder e ele falasse alguma coisa que fosse de encontro ao que eu estava fazendo, eu estou no poder, eu não quero perder o meu poder. Então, eu provavelmente iria censurar, iria acabar. Então, ele usava um artifício chamado parábolas. Algumas coisas, ele falava através de parábolas. Porque a parábola tem muitas camadas de significados, né? Tem o significado imediato, que é exatamente o que ele conta na história, que é a história em si. E quanto mais eu medito nela, mais eu vou tirando conclusões e vou, né, sendo inspirado. Eu faço esse exercício de reflexão e vou sendo inspirado a entender lições mais profundas, né, conforme eu vou estudando. Então Jesus vem como que alguém que tem uma luz imensa, uma luz muito forte, e que não tem a intenção de ofuscar a gente que se encontrava e que se encontra ainda em uma espécie de escuridão, né? De sentimentos, uma escuridão mental ali. Né? Vocês lembram? Uma vez perguntaram para o Chico, do ponto de vista espiritual, qual é a cor da Terra? Olha que pergunta interessante, né? Qual é a cor da Terra? E no que o Chico responde, olha, escura. É escura. Espiritualmente a Terra é escura. Pela qualidade das emanações, pela qualidade dos pensamentos emitidos dos habitantes, ela é escura. Há muito mal ainda na Terra. Então Jesus vem com essa luz, mas ele não tem a intenção de ofuscar todo mundo de uma vez, porque o bem não agride. Se tem uma coisa que fica muito clara durante o Evangelho é Deus não agride consciências. Ele não violenta consciências. Ele educa pelo amor. A cada um cabe uma quantidade de peso que aguenta, de provas que suportam e de luz que podem observar, vamos dizer assim. Então Jesus chega, pensem em Jesus nesse espírito puro que está ao lado de Deus, governando o nosso planetinha, sendo como um guia, um farol que aponta a direção para a gente. E ele vem, se rebaixa aqui até a gente, e ele poderia falar qualquer coisa, mas ele não ofusca ninguém. Ele não agride ninguém. Fisicamente, muito menos verbalmente. Aí ele usa parábolas, ele usa exemplos, ele conta histórias, como a de hoje, né? Porque ele sabia que tudo iria ser descoberto um tempo. A verdade viria à tona. A verdade vai ser descoberta. Ele mesmo fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Cada ser, cada consciência vai ter o momento certo para descobrir esses segredos, esses mistérios, são as parábolas, essas mensagens e lições. Né? Jesus sabia que seria revelado para nós esses significados ocultos de tudo que ele ensinou.
Só que, ao mesmo tempo, Jesus usa desse artifício de parábolas para falar sobre ensinamentos mais complexos, para falar sobre lições mais indigestas para o nosso pequeno intelecto de crianças espirituais que somos. Né? Certa feita, um doutor da lei questiona: Senhor, fala pra gente como é que é o céu, como que é o paraíso. Fala aí como é que é, conta pra gente como é lá. O senhor veio de lá? Como que é? E aí Jesus fala assim: olha, vocês não estão compreendendo nem as verdades da terra. Como é que vão compreender as verdades do céu? Não dá, ainda não dá. Não é hora. Não é hora ainda. Então, para as coisas mais complexas, ele usou parábolas. Para as coisas que estão ao nosso alcance, ele foi claro e direto. Amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus. Perdoar. Quantas vezes? Todas. 7, 70 vezes 7, 700 vezes 7. Todas as vezes. Perdoar. Caridade. Sem caridade, não dá, não tem como. Né? O Kardec pergunta para os espíritos: como? Explica para a gente o que significa caridade como Jesus a entendia. Olha que pergunta também, né, de Kardec. O que significa caridade para Jesus? É simples. Perdão das ofensas. Indulgência para os defeitos. Benevolência para com todos. Então, olha o que Jesus nos pede. Perdoa sempre. Não foque nos defeitos de ninguém. Todos somos falhos. E seja bom para todos. Isso é o que Jesus nos pede. Então percebam que o mesmo Cristo que esconde, deposita os ensinamentos celestes em parábolas, é o mesmo Cristo que vem e fala abertamente, claro e direto. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, todo o seu ser. Amar a Deus. E amar o próximo como a si mesmo. Não faça para o próximo o que você não quer para si. Ama, perdoa, releva as falhas e seja bom. É só isso. Essa é a receita. E aí, 18 séculos se passam e vem o Espiritismo. E o Espiritismo vem com que objetivo? Como o próprio Espírito de Verdade fala, o Espiritismo vem como veio a minha palavra 18 séculos atrás, né? Quem que veio 18 séculos atrás? Vos trazer a verdade. A verdade que existe um Deus soberano sobre todos. O Deus bom, o Deus justo, que faz germinar a semente que eleva as ondas. Então o Espiritismo vem para nos fazer compreender o que disse Jesus. É simples. Então Jesus vem, fala de maneira clara o que a gente poderia entender. Amar a Deus, amar o próximo, perdoar, ser indulgente e benevolente. E as parábolas? Aí então, depois de 18 séculos, vem o Espiritismo com a missão de tornar claro, agora um pouco mais amadurecidos pelo processo que passamos durante esse tempo, temos melhores condições de compreender as parábolas e esses ensinamentos mais complexos. Então percebam que a doutrina espírita, ela não inventa ensinamentos novos. Ela traduz o que Cristo quis dizer há 18 séculos atrás. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Transição planetária. Não existe local no universo inabitado. Será que a gente conseguiria entender isso há 2000 anos atrás?
Para alguns de nós é difícil entender isso hoje ainda, né? Então vem o Espiritismo desmistificar, descortinar as verdades que Jesus trouxe há 20 séculos atrás. E com a parábola de hoje, vamos começar então a falar dela agora, não é diferente. E olha que significado simples. A parábola diz o seguinte: não se acende uma candeia, né, uma vela, uma lâmpada, né, a minha avó chamava de lampião, né? Uma vela. Não se acende uma vela em casa e coloca sob o alqueire, né? O que é isso? Um cesto. A gente não acende uma vela e cobre, porque não ilumina nada. A gente acende a vela e coloca no veleiro, ou como ele fala nessa versão aqui, coloca no candeeiro. Então a gente acende a vela e coloca em local de destaque, para que ilumine a maior parte da casa. Aí vem a doutrina espírita e nos fala o seguinte: bom, o que significa a vela nessa parábola? O que é a vela? A vela é o nosso potencial divino. É o nosso potencial divino. Todos nós que fomos criados exatamente iguais uns aos outros, todos nós, todos sem exceção, fomos criados iguais, simples e ignorantes, e que estamos a caminho da luz, temos um potencial mais ou menos adormecido dentro de nós. O nosso Cristo já esteve há muito tempo atrás onde nós estamos hoje. Jesus não foi criado já perfeito. Ele passou por esses processos de burilamento que estamos passando hoje. Então a vela é o nosso potencial divino. Todos nós somos Cristos adormecidos. Há um espírito puro esperando para ser liberto dentro de cada um. Então ninguém acende a vela e cobre com um cesto. Porque a vela precisa iluminar. A vela precisa iluminar. O que é essa luz que esse potencial divino que tem dentro de cada um de nós emite? É a bondade. É a verdade. É o amor. Então, o que Jesus quer dizer é o seguinte: dentro de cada um de nós há um potencial divino maravilhoso. Remove o cesto que está cobrindo. Deixa essa luz brilhar. Deixa o amor brilhar. Deixa a bondade, a verdade brilhar e iluminar quem está à volta de vocês. Essa é a mensagem. E que cesto é esse? Que impede a minha luz divina de brilhar. Por que eu ainda não sou um espírito puro? Né? Então esse cesto vai representar essas imperfeições morais que nos impedem de brilhar, como Jesus brilha. Né? Muitas vezes o egoísmo, a vaidade, o medo, a preguiça. Todos esses sentimentos que me impedem de ser luz na vida do próximo. Então, olha que mensagem simples, mas ao mesmo tempo tão importante. Remova esse cesto, esse alqueire de imperfeições morais que vocês ainda carregam. Deixa esse potencial divino brilhar e iluminar toda a casa onde vocês se encontram.
Essa é a mensagem. E por que é tão difícil para a gente ainda, né? Porque me parece uma mensagem muito simples. O que Jesus pede como receita, né? Ama a Deus e ama o próximo. Não é simples? Mas por que é tão difícil ainda? Será que nos falta entendimento? Mas é fácil entender. Olha, eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Não, então não vou fazer para o próximo. Fulano está passando por uma situação. Se fosse eu, o que eu gostaria que fizessem por mim? Então vou fazer isso para o próximo. Só que às vezes, a gente tem uma dificuldade imensa de fazer isso, porque muitas vezes somos colocados em situações que para eu conseguir fazer pelo próximo, eu vou precisar sacrificar algo que é meu. Então, às vezes, eu vou sacrificar algo que é meu. E é difícil sacrificar algo que é meu, porque às vezes estamos acostumados a ter uma mentalidade muito materialista. Uma mentalidade muito como se a vida fosse algo pequeno, como se a vida fosse uma pequena jornada que vai do nascimento à morte, uma pequena jornada que vai do berço ao túmulo. Quando, na verdade, a vida é muito mais. Quando, na verdade, a vida é uma viagem muito mais extensa. Imaginem que a vida verdadeira não é aqui, é a vida no plano espiritual. E aí, então, eu estou aqui no plano espiritual. Algumas pessoas vão, outras pessoas vêm. Eu viajo, eu volto. A vida é verdadeira sendo isso. Então, às vezes, temos essa dificuldade de abrir mão do que é material, de abrir mão. E o que é material? O nosso conforto, nossos recursos financeiros. Tudo isso que é material, que eu não levo, é difícil abrir mão. Mas, mais uma vez, vem a doutrina espírita nos revelar uma outra coisa sobre o que Jesus disse. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então, ser espírita, eu nem digo ser espírita, eu vou falar ser cristão. Então, ser cristão traz uma responsabilidade e uma responsabilização muito grande. Né? Eu vou lembrar de uma história que é o seguinte. Allan Kardec leu sobre o reformador Lutero. E ele leu uma passagem onde Lutero fala que teve um sonho e nesse sonho ele se encontrava no paraíso. E ele estava fazendo anotações sobre como era o paraíso, sobre como era a vida no céu. E Allan Kardec, quando viu isso, ficou muito curioso sobre esse fato. E ele foi deitar pensando nisso. Nossa, que interessante. E aí, Allan Kardec se vê, então, em desdobramento. E ele é levado por um ser de luz que desce para guiá-lo para uma região muito obscura, uma região de dor e sofrimento. E aí Allan Kardec pergunta, então, muita gente sofrendo, gemendo, chorando, agonizando ali aos montes, e Allan Kardec pergunta, escuta, esse pessoal que está aqui sofrendo, certamente foi o pessoal que crucificou Jesus, né? E o Espírito de Deus fala assim, não, meu irmão. O pessoal que crucificou Jesus era muito ignorante, não sabiam direito o que estavam fazendo. Então não foram tão culpados assim. Tanto que o próprio Cristo ajudou todos a conseguirem oportunidades novas de reencarnação para se elevarem. Aí ele pensou, bem, então, eu acho que então deve ser os imperadores romanos da antiguidade, os tiranos, não é isso? E o Espírito de Deus fala, novamente, não, Kardec. Essas pessoas também não tinham muito conhecimento da espiritualidade. Não sabiam o que estavam fazendo. Alguns já se elevaram tanto que estão em esferas superiores.
outros estão por aqui, mas todos trabalhando para se renovar. Aí ele pensa, então será que esses aqui que estão sofrendo são aquelas pessoas que perseguiam os cristãos na época do cristianismo nascente? Ele fala, não, Kardec. Essas pessoas também eram muito ignorantes, não tinham muita noção de espiritualidade. Aí ele pensa assim, então deve ser... Então é quem? Quem que está aqui? Eu estou de coração partido com esse sofrimento inteiro. Quem que está aqui sofrendo desse jeito? E aí o Espírito responde, olha, Kardec, quem está aqui são as pessoas que em vida tiveram acesso a uma boa educação, tiveram acesso a verdades espirituais. E, principalmente, os cristãos, que haviam tido a oportunidade de conhecer os ensinamentos de Jesus, haviam tido a oportunidade de saber como deve ser a vida, os imperativos do bem, e escolheram se afastar deles. Esses são os que estão aqui sofrendo. E aí isso me lembra também a história de Eurípides Barçanufo, que em desdobramento é levado a um local onde encontra Jesus chorando, e ele pergunta, Senhor, você está chorando porque tem muito incrédulo? Porque tem muita gente que não acredita no Senhor lá na terra? E Jesus fala, não, Eurípides, quem é incrédulo, quem não acredita, merece muito do nosso amor e respeito. Eu estou chorando por aqueles que conhecem e escolheram não seguir. Então, olha que mensagem. Nós que conhecemos, cristãos que conhecemos a vida de Jesus, que tivemos a oportunidade de entender a mensagem, de ouvir da boca do próprio Cristo, falando, amem-se, façam o bem, não façam o mal. É que estamos com maior responsabilização. Quem crucificou Jesus era quase primitivo, não sabiam o que estavam fazendo. Tudo que o próprio Cristo fala, né? Perdoa, Pai, não sabem o que estão fazendo. Nós, hoje, sabemos o que estamos fazendo. Quando lemos no Evangelho, perdoa, porque a tua recompensa está no céu, perdoa. E escolhemos carregar as mágoas, somos mais culpados do que as pessoas que não sabem disso. E Allan Kardec vai contar que depois desse sonho, ele volta para o corpo e ele anota a pergunta 642 do Livro dos Espíritos para fazer no dia seguinte na sessão mediúnica. Que a pergunta fala, para agradar a Deus e assegurar uma posição boa no futuro, basta que o homem não faça o mal? Então, para que a gente não sofra no futuro, é só não fazer o mal? E os espíritos respondem, não. Não, Kardec, não é só não fazer o mal. É preciso fazer o bem no limite das suas forças. E limite, cada um sabe o seu. É preciso fazer o bem no limite das suas forças, porque nós somos responsáveis por todo o mal que fazemos e somos igualmente responsáveis por todo o mal que resulta de um bem que deixemos de fazer. Olha o que eles falam. Eu sou o culpado, eu sou o responsabilizado, já que eu tenho acesso ao que Jesus pediu, já que eu tenho acesso às verdades espirituais, já que eu tenho acesso ao Evangelho, e eu sei qual que é o roteiro para o Pai, então, automaticamente, eu me torno responsável por todo o mal que resulta de um bem que eu não faça. Daí a importância de fazer o bem no limite das suas forças. Então, a partir do momento que eu removo esse cesto da luz que o meu potencial divino pode emitir, eu sou muito mais responsável se eu escolher botar de volta.
Percebem? Uma coisa é a pessoa que está com a luz coberta. Primitivo, não sabe o que faz. Outra coisa é a pessoa que deliberadamente escolhe ignorar o que Jesus falou e cobrir a sua luz divina. Parar de fazer o bem, de fazer o amor, a bondade, trazer a verdade. A nossa responsabilidade é muito maior. Então essa é a parábola. E nós todos podemos fazer essa luz brilhar. Todos temos esse potencial. Claro que estamos todos em estágios diferentes de evolução, isso é verdade. Mas luz é luz. A luz de uma vela e a luz de um farol. A luz do sol. Então Jesus é esse sol imenso que ilumina todo o nosso planeta. Tudo bem, eu não consigo fazer isso. Mas eu posso iluminar o meu lar. Eu posso iluminar a minha rua, o meu bairro. E luz é luz. A chama de uma vela, se a gente apagar todas essas luzes, a chama de uma vela aqui ilumina um pouco. Ilumina. Porque luz é luz. Luz é luz. E o que nós podemos fazer, então, de ações práticas para fazer essa luz brilhar? Porque a receita Jesus já deu. Ama a Deus, ama o próximo. Todo o resto vai vir com o tempo. E como que eu amo o próximo? Seja bom para todo mundo, perdoe as faltas e releve os erros. A sua recompensa vai vir mais tarde. Essa é a receita. E vem novamente o Espiritismo para nos fazer entender essas palavras, para nos fazer compreender o que Jesus já disse, o que o Cristo já tinha dito. E eu ainda falo mais, para nos fazer virar seres humanos. Espera que eu vou explicar. Emmanuel vai nos falar que nós podemos estar nas partes mais primitivas, né? No mineral, sou a atração. No vegetal, sou sensação. No homem, sou a razão. E no anjo, sou o divino. Então, o grande objetivo do Espiritismo é nos transformar em seres humanos, em homens. Porque quando eu falo de Chico Xavier, quando eu falo da Irmã Dulce, Madre Teresa, Francisco de Assis, Paulo, eu estou falando de patamares de humanidade. Isso que eles fizeram é ser humano. O exemplo deles são exemplos de seres humanos. Então, vem o Espiritismo com o grande objetivo de formar seres humanos, mas seres humanos do bem, que vivem o bem, que escolhem viver o bem, que escolhem tirar esse cesto que faz com que o meu potencial divino impeça de brilhar, tirar esse cesto e nunca mais colocá-lo. Que faz com que eu queira fazer o bem. Que faz com que eu queira voltar aos braços do Pai através da ação do bem, através do caminho que Jesus traçou para a gente. Mas é difícil, né? Não é fácil. A gente vê pessoas que parece que faz de uma maneira tão simples, né? Tão espontânea. E aí eu vou lembrar um poema de Emmanuel que chama Quanto Puderes. E Emmanuel fala o seguinte nesse poema: aceitemos o combate em nós mesmos. Aceitemos o combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Não há purificação sem burilamento. Olha que frase poética de Emmanuel. A disciplina antecede a espontaneidade. Ou seja, todo mundo que é bom, muito bom em algo, houve um momento na existência que não era. Ninguém nasceu perfeito, ninguém nasceu sabendo de nada. Era todo mundo simples e ignorante. Então, quando eu vejo uma pessoa que é boa em algo, lembra do que o Emmanuel fala. A disciplina antecede a espontaneidade. Se aquela pessoa é paciente,
de maneira espontânea, é porque em algum momento ela não era. Ela teve que forçar o exercício da paciência. Se aquela pessoa é cuidadosa, ela teve que forçar essa virtude até ficar de maneira espontânea. Se aquela pessoa perdoa fácil, ela teve que passar por muitas situações que exigiram dela o perdão. Hoje é espontâneo. Eu perdoo fácil, eu amo fácil, eu ensino fácil, eu faço o bem de maneira fácil. Mas uma hora, um tempo atrás, era difícil. E eu tive que apelar para a disciplina. Fazer por disciplina, até que fique espontâneo. Então olha a mensagem de Emmanuel. A disciplina antecede a espontaneidade. Não há purificação sem burilamento. Não há progresso sem exercício contínuo. E aí, nós podemos, então, para fechar, perceber algumas coisas. As desculpas que nós podemos encontrar são as mais diversas, né? Então, depois de entender, temos esse potencial divino. Depois de entender, a luz que brilha são as ações no bem, o amor, a verdade, a justiça. O sexto são nossas imperfeições morais. Não há espontaneidade, não há ação no bem, não há prática no bem que não teve que ser exercitada. Ninguém nasceu com esse presente divino, foi conquistado. Então, sem disciplina não há a espontaneidade. E as desculpas são as mais diversas. Ah, mas já passou muito tempo, e agora só na próxima vida. Ou então, mas eu sou imperfeito assim mesmo, para mim não tem mais rumo, né? Não tem mais jeito. Então, primeiro que nunca é tarde para recomeçar, né? Chico já falava. Uma coisa que eu aprendi com o Espiritismo, devemos nos renovar a cada dia. O Van Gogh, o pintor famoso, o quadro mais famoso dele é aquela Noite Estrelada. É um quadro muito bonito. Ele pintou 1 ano antes de morrer. O Chopin, um compositor muito famoso para o piano, compôs os seus noturnos opus, que são as peças mais conhecidas da vida dele, aos 20 anos de idade, no início da vida. Allan Kardec, o nosso Allan Kardec, começou a missão mais importante da vida dele aos 50 anos. Aos 50. Durante 50 anos, esse homem ficou anônimo. Então, nunca é tarde para começar. Agora, o que essas pessoas têm em comum? O exercício. O exercício. Estavam se preparando constantemente. Estavam desenvolvendo as virtudes necessárias para trabalhar. Né? Se a gente for parar para pensar, uma analogia bem simples, né? Qual é a enxada que desgasta primeiro? A que está sendo muito usada no trabalho ou a que está paradinha? Parece contraintuitivo, mas a que está parada se desgasta primeiro. Porque a ferrugem corrói, a umidade apodrece a madeira, porque ela está parada. Enquanto que a que está sendo trabalhada, as pedras e o chão deixam a lâmina polida. A mão deixa a madeira em exercício de maneira polida, sem que se possa criar traças ou corromper a madeira. Então, precisamos do exercício constante. A vida é movimento. Precisamos nos permitir viver o bem de diversas maneiras. Precisamos nos permitir vivenciar a prática do bem de diversas maneiras. O Chico tinha uma frase muito famosa: quem faz o bem coloca em movimento as potências da alma. Olha que bonito. Então a grande mensagem de hoje é essa. É simples. A parábola do Cristo vem dizer o seguinte, mais uma vez, para finalizar. Dentro de cada um de nós
há um potencial divino infinito. Mas algumas pessoas cobrem esse potencial, escondem esse potencial divino, escondem ele com uma camada de imperfeições, de vícios morais. Gente, acendam esse potencial divino para que essa luz, que é a justiça, que é o amor, que é a prática no bem, que é a verdade, brilhe em todo o ambiente que vocês se encontram. É simples. E quando essa luz começar a brilhar, não cubra de volta com essa camada de imperfeições. Trabalhem no limite de suas forças. Trabalhem com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças mesmo, para que essa luz brilhe cada vez mais. Para que esse potencial possa ir se libertando cada vez mais. Então, que a gente possa encontrar no Cristo, que é essa luz que ilumina no nosso mundo há 2000 anos, ou melhor, que ilumina o nosso mundo desde que ele estava sendo criado. Que sempre iluminou o nosso planeta, que sempre iluminou nossas vidas. E que vai continuar iluminando até o final, porque ele prometeu: estarei convosco até o fim dos tempos. Então, que a gente possa encontrar no nosso Cristo esse exemplo. Porque, como fala Emmanuel, todo espírito menos rude recebe um chamado pessoal do Cristo ao trabalho no bem. Há uma voz que ecoa, uma voz do bem que ecoa chamando: vem a mim, meu filho. Eu sou manso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por aqui. Vem comigo, meu filho. Confie em mim, meu irmão. É um convite de um irmão mais velho que já passou por tudo que a gente já passou também. Ele já passou por tudo que a gente está passando. Mas tem uma diferença. Ele também já passou por tudo que a gente ainda vai passar. Ele já viveu tudo isso até chegar onde ele se encontra hoje, numa posição de espírito puro. E ao invés de seguir a sua jornada sem olhar para trás, ele escolhe parar e falar: não, agora que eu cheguei até aqui, eu vou trazer todos vocês comigo. Venham, o caminho é simples. Amar o próximo, amar a Deus, perdoa, sejam indulgentes. Então tenham a certeza de que o Cristo nos espera, ao lado do Pai, nos chama. Venham até mim, o caminho é simples. Reneguem a si mesmo, reneguem esse cesto que cobre essa luz. Afastem ele da luz, ignorem e brilhem. E brilhem. E eu vou estar com vocês o tempo inteiro, vocês não estão sozinhos. É uma mensagem muito consoladora, é uma mensagem muito verdadeira do Cristo, porque ele nunca mentiu, nunca nos enganou. É um convite que está sendo feito desde que fomos criados. Já fomos criados com o objetivo de alcançar a perfeição, de sermos felizes. Ninguém nasceu para sofrer. Ninguém foi criado para o sofrimento. Então, que a gente possa entender a mensagem de hoje, que a gente possa encontrar motivação para buscar os ensinamentos de Jesus com verdade. Para buscar meios de exercitar nossas virtudes e converter esse exercício na prática do bem. Que a luz de cada um de nós possa florescer, possa iluminar onde quer que nos encontramos, com a certeza de que não estamos sós. Que o nosso caminho seja um caminho de muito estudo, um caminho de muito conhecimento, um caminho de muito trabalho, porque isso faz com que o caminho seja largo. A instrução, o conhecimento e o trabalho. Isso cria para a gente um caminho largo. Mas tem um pequeno detalhe. Um caminho que é largo, se estiver escuro, pode abrigar monstros e perigos. Então, que o nosso caminho, que é um caminho de estudo, trabalho, dedicação, disciplina, seja bem largo, mas que ele seja iluminado pelo amor.
Porque o amor é essa luz que ilumina o caminho. De modo que um caminho largo e escuro é perigoso. Mas um caminho estreitinho, sem muita instrução, mas muito iluminado pelo amor de Cristo, se transforma num roteiro seguro de volta ao Pai. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Uma boa noite a todos.